essa aqui é só para começar, porque a gente... eu pulava, às vezes, esse slide e as pessoas esqueciam que a gente estava falando de mobilidade, pensavam que era só inovação. Então, é bom lembrar por que mobilidade é tão relevante, né? Na verdade, o motivo de a gente viver numa cidade tão grande é uma demanda por proximidade. A gente quer estar perto dos restaurantes, dos museus, dos empregos, das atividades de inovação e assim por diante. Então, isso é fundamental e por isso estar próximo é estar próximo em tempo, não em distância. Então, não adianta nada você estar vivendo aqui e levar 2 horas, 3 horas para chegar em todos esses equipamentos que eu estou falando. Então, isso é porque mobilidade é a chave para uma grande cidade existir, ser sustentável e se manter. Então, por isso é chave no meio urbano. A gente não pode esquecer isso nunca. Então, quer dizer, a inovação não é um fim em si mesmo. A inovação é para a mobilidade. A mobilidade é o que faz as cidades grandes serem o que elas são. Né? Então, esse é o grande mensagem aqui para abrir um pouco. Agora eu vou falar de... Quer dizer, acho que a gente tem... Isso era o diagnóstico ali em 2013, quando a gente começou na gestão anterior, e que a gente via que é algo, falando o que economista... não suporta nota de $100 em cima da mesa e ninguém pegando. Né? Ainda tem isso, né? O Stênio começou falando, as empresas já estão capturando essas notas aí, tentando, né? Porque o problema essa mudança não é fácil, é mais difícil no setor público, mas grandes empresas também estão com dificuldades, a IBM, por exemplo, não está vendo com facilidade essa mudança de paradigma, mas a oportunidade é incrível, eu vou tentar provar para vocês o quão incrível ela é. Né? Bom, e aí o histórico, né, que a pedido do Stênio, contar a historinha do Mobilab, e eu gosto de voltar, quando eu conto a historinha do Mobilab, eu sempre volto para as manifestações de junho de 2013. Tá? Assim que a gente começou aqui, em janeiro, e não tinha nem na cabeça o Mobilab, bem longe disso, eu queria fazer uma coisa que me parecia muito simples, que era essencialmente abrir os dados do GPS dos ônibus. Né? De fato, tecnicamente, ela é muito simples. Né? Que a gente fez? Eu comecei, montei uma API com dinheiro a fundo perdido do Banco Mundial, e com essa API na mão, falei, ótimo, agora vamos abrir um monte de... Não era nem tão inovador assim, era até que para a América Latina, sim, depois eu descobri que ninguém na América Latina ainda tinha aberto, mas isso aí, Portland, como sempre, mega pioneiro, fez as suas primeiras experiências em 2006, a gente já estava em 2013, então isso é um século, né, hoje em dia, com o avanço da tecnologia. Resulta que, quando a gente apareceu com essa API, a TI ficou em pânico. Não, os ônibus vão virar de cabeça para baixo, vai acontecer, não tem como implementar isso aqui. Aí vieram as manifestações de junho. Nesse bojo, a gente, numa sala de situação, que o prefeito falou, me dá alguma coisa que não seja voltar atrás na tarifa, que eu não tenho orçamento para isso. A gente falou, dá transparência para eles. Como assim? E aí veio a ordem e abriu-se os dados. Quando você abre um dado desse porte, o que você faz? Bom, tem várias maneiras de fazer isso, mas a primeira hackathon que o Stênio se referiu, ela, claro, para aproveitar várias coisas, etc., mas, particularmente, a gente queria falar, como a gente estava abrindo uma base complexa desse porte, a gente queria que todos soubessem que essa base estava sendo aberta e que conhecessem detalhes técnicos da base. Por quê? Eu estou abrindo porque eu quero que as pessoas usem esse dado e, de preferência, criem aplicativos, fazendo 1000 coisas. Obviamente, o mais óbvio e super relevante, a pessoa saber o horário que vai chegar o ônibus, poder se programar, fazer roteamento, etc. Bom, a gente procurando um lugar
onde fazer essa hackatona, apareceu o local que vocês estão nesse momento. Esse lugar aqui, ele estava temporariamente ocioso, então, e estava se pensando até em em rever o contrato de aluguel, enfim, o que fazer, mas naquele momento exato, esse lugar estava vazio, era razoavelmente diferente disso aqui. A gente colocou cavaletes, portas ali e fizemos. Aqui todo mundo amou o lugar e bem antes desses móveis legais, dessa sala de reunião, o piso estava todo descascado, o forro tinha pedaço que tinha, pedaço que não tinha, enfim. Mas adoramos aqui. E aí, quando o secretário veio abrir essa hackatona, ele falou, que lugar é esse? Daí eu expliquei para ele, a gente está pensando em ver como que a gente devolve, rever o contrato. Ele, não, fica com isso aí para os seus hackers. Então, aí nasceu o local do Mobilab, ainda que ele não tivesse completamente com a sua... com essa estrutura atual, mas a gente ficava aqui nesses cavaletes, a gente tinha uma sala, mas aqui começaram a vir as startups, que a gente conheceu muita gente, a gente conheceu nessa hackatona, o pessoal da Cipópolis, por exemplo, enfim. E então a gente fez, essa historinha de nascimento dele. Em seguida, fizemos a hackatona da CT em março de 2014, quando, nesse período, o conceito do Mobilab foi depurado e a gente apareceu com esse conceito. A gente já lançou o Mobilab, né, junto com a hackatona da CT oficialmente, mas ainda a reforma mesmo só foi ficar pronta em novembro de 2015. Não é fácil contratar no setor público, tem um monte de dificuldades. E aí um outro marco relevante é o concurso de projetos, que teve os primeiros contratos e o programa de residência, dois dos programas efetivos que estão em andamento aqui no Mobilab, que começaram aí no início de 2016. Bom, eu vou falar de cada um desses rapidamente. Aqui, essas fotos a gente põe quando a gente apresenta não estando aqui, né? Então, quer dizer, então agora eu vou falar, tentar ser o mais rápido possível, sobre todos esses itens que compõem o conceito do Mobilab e o que a gente faz hoje em dia pela cidade. Bom, aqui a primeira coisa que eu sempre destaco nisso aqui é que abrir dado, em particular essa abertura de dados do AVL dos ônibus, tem obviamente um objetivo de transparência, como qualquer abertura de dados, mas o ponto aqui é que abrir dados é ganho de eficiência e não só transparência, tá? Só entre aspas, é super importante a transparência, pode permitir muitas coisas, mas isso é muito relevante por conta dessa economia que existe hoje em dia do ganha-ganha. Ela permite que você se aproveite do seguinte aspecto. Se você, as empresas tem muitas empresas oferecendo serviços gratuitos para o usuário, gratuitos para o setor público também, porque elas ganham pelo fato de fidelização, né? Esse modelo de negócios, que talvez o Google seja um dos pioneiros lá nos anos 90, no final dos anos 90, ele é uma oportunidade impressionante, né? Então, a gente tinha um programa, eu vou dar o exemplo desse aqui, né? A gente tinha um software ali, o Olho Vivo, que custou aí uns 2 milhões para montar, e que dava a informação com uma série de limitações do horário que ia aparecer o ônibus. Na verdade, naquela época, ele dava só para os corredores. Tá? Quando a gente abriu os dados, tudo bom. 3 meses depois, tinham 60 aplicativos usando esses dados. Eu fui olhar há 4 meses atrás,
e conforme eu já tinha previsto, em vez de 60, eu tinha 40, 30 e alguma coisa. Isso é esperado. Esse mercado também, o que fizer o melhor acaba expulsando os outros, porque você precisa de volume. O detalhe importante é o seguinte: 60 empresas, startups, tentaram fazer. A melhor ganhou. Se eu vou fazer, eu posso contratar uma, gastando dinheiro do setor público, e provavelmente eu não vou conseguir fazer um aplicativo tão bom, porque eu não vou poder fazer 10 tentativas para achar a melhor. Eu só posso fazer uma. Eu tenho uma bala de prata. As startups podem fazer. Problema delas. O melhor vencerá. Assim é o mercado. Ou seja, eu consigo ter um produto superior, gratuito para o usuário, gratuito para a prefeitura, com exceção da API. Ou seja, não se aproveitar disso, e eu estou falando de todo mundo, isso é super... todo mundo já está muito acostumado com esse modelo de negócio. Hoje em dia não tem nada de tão iluminado aí. Então, mas na verdade, o setor público tem aproveitado muito pouco dessa nova economia. Então, esse é um dos pilares do Mobilab, conseguir aproveitar essa nova economia para fazer o setor público entregar mais por menos, né? Bom, qual que é o problema, né? O governo está bem despreparado para lidar com essa nova economia, né? E aqui, então, você pega a nossa batalha sistemática aqui do Mobilab, tentar pegar as estruturas, e o governo, estou dizendo, não é o governo no sentido amplo disso, né? As leis não estão apropriadas, as estruturas burocráticas não estão preparadas para isso. Então você tem que ir aos poucos achando os caminhos de fazer isso aí. Quando eu falar do edital de projetos, isso vai aparecer. Olhando por um outro lado, algo que o Mobilab foi ativo nesse processo, foi a regulação que a gente fez das operadoras de transporte por celular, né, como a Uber, hoje em dia tem mais a 99, a Easy e a Cabify nesse mercado, né? Então, a maneira que a gente regulou, ela foge do padrão, e foi uma maneira bastante simples, porém ao mesmo tempo bastante refinada, que é cobrar pelo uso do viário, né? Então, como isso? Isso por que ela é simples, ao mesmo tempo refinada? Porque quando você cobra pelo uso do viário, acaba com essa ideia equivocada de governo grátis, né? Não existe governo grátis, sempre alguém está pagando por isso. Então, no fundo, você estava permitindo que empresas se enriquecessem usando um bem público, que é o viário, né? Então, a gente continua oferecendo ele gratuito para muitos casos, mas para os cidadãos que já pagam impostos de outras maneiras. Permitir que as empresas tenham lucro em cima de um patrimônio público é algo equivocado no conceito. Então, essa é a vantagem. A outra vantagem também é que você pode diferenciar, ou seja, você pode cobrar menos para as viagens da periferia, mais pelas viagens no centro, mais pelas viagens no horário de pico, menos pelas viagens fora do pico. Ou seja, quando esse viário não é escasso, o preço começa a cair. Quando ele é escasso, o preço começa a subir. Com isso, você tem você consegue regular o uso de maneira muito ativa, muito dinâmica, né? Então, com um simples mecanismo, né? Então, isso que já é uma arrecadação perto do tamanho da prefeitura, é uma arrecadação mínima, mas se você pegar em volumes, essa arrecadação deve estar da ordem de 8 milhões por mês. Esse pode ser a fonte
eficiente, porque você está, em geral, imposto acaba distorcendo os preços. Esse aqui, como tem externalidade negativa, ele acaba ele aumenta a eficiência, esse tipo de taxação. Não sei se eu fui economicista demais aqui. Fui, mas tudo bem. Perdão. Eu sou economista, ninguém é perfeito. Então, essa é uma forma de taxação que eu estou falando agora, antes que isso aconteça, que depois, e acho que vai acontecer, isso vai passar a ser cada vez mais relevante nas arrecadações municipais. Essa forma de taxação mais inteligente. Bom, é claro que você tem... Os dados públicos têm que ser transparentes, mas a preservação da privacidade das pessoas é um elemento muito bom, muito fundamental. Eu sempre digo que, se você é sério sobre a abertura de dados, você tem que ser mais sério ainda sobre o respeito à privacidade, né? Se você não levar isso em conta, você pode arruinar qualquer tentativa de abertura de dados e, de fato, a privacidade é muito relevante, né? Então, isso eu acho algo bastante importante. Bom, então, eu já falei de várias coisas disso aqui. Então, esse é um dos pés, né, um dos braços do Mobilab, de abertura de dados, para se inserir na nova economia. E um outro dos braços relevantes do Mobilab é o programa de residência, né? Então, no programa de residência, aqui uma importância muito grande do Mobilab é o Mobilab. Eu sei que pareceu redundante o que eu falei, mas existir um espaço físico onde circulam startups, técnicos do setor público, acadêmicos, esse espaço aqui, porque tem algum motivo que, apesar todo mundo que mexe com tecnologia, ao mesmo tempo usa todas as tecnologias de comunicação, Skype, Hangout, WhatsApp, etc. Bom, quase todo mundo usa também, mas usa mais intensamente a técnica de tecnologia. No entanto, por algum motivo, as empresas de tecnologia precisam estar próximas uma das outras. Você vê, quer dizer, teoricamente, esse seria um mercado que poderia ser completamente centralizado. É o oposto. Esse mercado é super centralizado. A parcela de inovação que acontece no Vale do Silício é absurda. Agora a Tel Aviv virou também, está quase chegando no Vale do Silício, mas por algum motivo, e o palpite dos estudiosos é que as ideias fluem melhor face a face. O que é isso? Você vai tomar um café ali, o espaço do café é fundamental dentro do Mobilab, e o cara fala, olha, eu pensei nisso aqui, por que você não faz assim? Boa ideia, vamos fazer junto? Vamos. Assim que acontece. Por algum motivo, isso não acontece remotamente. Então, essa é a relevância. O espaço físico passa a ser, num momento em que as pessoas estão substituindo a interação face a face pela interação via Facebook, via Instagram, não sei o quê. Na verdade, a inovação continua correndo muito face a face. Então, esse é o elemento. É o elemento que você entra no ecossistema, né? Que é como o Stênio estava falando. Quer dizer, a nossa entrada no ecossistema se deu via Mobilab. Hoje em dia, quem está em inovação e mobilidade, a grosso modo, o grosso dos que estão em inovação e mobilidade conhece o Mobilab, frequentam aqui com maior ou menor intensidade, ou passam por aqui. Então, é isso que é a força disso aqui. É isso que está permitindo a gente fazer essas coisas que a gente tem feito. Tá? Bom, a gente, dentro dessa lógica, a gente tem uma relevância que demorou. As outras coisas, imediatamente, eu estava claro. Eu não tinha entendido a importância de eventos como esse também.
né? É nesses eventos em que... Porque você tem os técnicos, os residentes, as empresas que estão fazendo os projetos, todo mundo circulando aqui cotidianamente. Mas, obviamente, não dá para todo mundo estar aqui cotidianamente. Nem seria necessário. É nos eventos que você traz todo mundo, pessoas conhecem, uma vez que conhecem, acabam voltando outras vezes para resolver alguma coisa. Então, o evento ele passa a ter um outro significado, né? Ele passa a ser, não é algo acessório. Legal, vamos fazer um evento. O evento passa a ser também uma das atividades relevantes para você estar inserido dentro desse ecossistema. Aqui uma provocaçãozinha, né? Quer dizer, viés em tecnologia, porém, isso também é inovação. Isso aqui, para quem não sabe, é um sisteminha trivial para catadores de lixo reciclável que se deu numa favela na Índia, em que eles multiplicaram a sua produtividade por 10 com uma bicicleta, que é muito trivial. Mas quase todas as inovações, depois que alguém fez, elas se tornam triviais, né? Então, ovos de Colombo existem por aí a valer. Então, enfim, é só para dizer que, apesar de que o grosso aqui é tecnologia, no sentido que todo mundo pensa em tecnologia, de programação, desenvolvimento, etc., o que a gente quer aqui é inovar e não programar. Né? Isso é só uma provocaçãozinha rápida. Aqui é o último braço que eu vou falar, não o menos importante de jeito nenhum, que é a provocação do título, como transformar o governo numa startup. Então isso a gente estava falando lá atrás, né? Como que o que acontece hoje em dia é que os modelos tradicionais de produção de tecnologia não dão mais conta. Isso não é só... No governo é pesadíssimo, mas isso está acontecendo em várias empresas. Eu vou contar uma historinha que alguns devem conhecer. A Netflix precisava melhorar o algoritmo dela de streaming, né? E ela decidiu que ela estava contratando isso, e aí eles tinham o melhor orçamento de uma boa empresa era de 10 milhões de dólares. Aí o Chief of Information, ele falou, escuta, tem uma ideia aqui, maluca. Vamos fazer um challenge e dar 1 milhão de dólares para o melhor algoritmo que será adotado pela Netflix, né? Se a gente perder 1 milhão de dólares e tiver que contratar os 10 milhões, vocês me demitem, tudo bem. Eu acho que ele vai conseguir uma solução parecida. A empresa tinha prometido diminuir pela metade o tempo de streaming. Ela tinha isso no contrato. Ganhou um grupo de indianos que diminuiu para 1/3 o tempo de streaming. É isso que está acontecendo. E é isso que a gente está tentando pegar carona, né? Então a gente fez algumas coisas, foram desenvolvidas via as universidades, outras a gente fez por esse concurso de projetos que eu já vou falar. O que é? O bullet do meio está falando o que é. Como que se programa hoje em dia? Uma meia dúzia de grandes programadores, tem alguns sentados aqui, que vão lá, aproveitam um monte de biblioteca que tem por aí, porque as pessoas programam em código aberto, juntam tudo, sai muito mais rápido, sai muito mais barato e, na verdade, acaba sendo melhor. Dá manutenção nisso, fica muito mais fácil, porque o código é aberto, você não fica dependente de ninguém e assim por diante, né? Da nossa prática, sendo honesto, acho que o grande desafio é diminuir o custo de gerenciamento. O custo de gerenciar isso aqui é alto. Como a gente gasta, em geral, 10% do que a gente gastaria,
Não importa que em vez de gastar 10, não importa entre milhões de aspas, que em vez de ser 10% passa a ser 15%, mas é uma loucura eu gastar mais ou menos 50% do que eu gasto com custo de desenvolvimento no gerenciamento. Então isso é um desafio. O governo não tem dinheiro, o governo tem que entregar mais por menos, já falei isso e vou repetir, e vou sempre repetir, porque isso tem que ser incutido na cabeça das pessoas. É uma dádiva, talvez, o governo está tão sem dinheiro, e todos os servidores vão querer me matar quando eu falei isso, porque no dia a dia é duro pra caramba não ter dinheiro, mas eu acho que é uma oportunidade incrível o governo não ter dinheiro, e acho que muitas coisas que a gente conseguiu fazer foi graças a um orçamento tão apertado que a gente tinha e que continua tendo. E acho que se não fosse isso, iam acabar optando pelas soluções tradicionais que custam mais. Bom, vamos seguindo, né? Acho que o edital de projetos, o concurso de projetos, né, que a gente fez, a gente definiu, fixou o preço, definiu as usabilidades essenciais que tinha que ter o produto, fazendo com tudo caso de uso, etc., bem detalhado, e ganharam as empresas mais inovadoras em cima disso, né? Eu vou dar o exemplo mais interessante aqui, o que a gente está investindo mais, que ainda assim, mais uma vez, é uma parcela do que custaria no modelo tradicional. Aqui, as controladores semafóricos em São Paulo, né, e na maior parte do mundo, eu acho, você faz uma licitação, ganha uma determinada empresa, obviamente, e você instala esses controladores semafóricos. O que acontece? Se eu faço outra licitação, ganha outra, né? Normal. Não é assim. Porque naquele momento a outra estava com preço melhor. Resultado, eu tenho placas por aí de 6 fornecedores. Né? Não tem tantos fornecedores assim, outros sempre perderam, enfim. A gente acredita que a gente tenha 6 fornecedores. O que acontece? Ninguém conversa com ninguém. Ou seja, hoje em dia, eu não consigo programar, porque semáforo, ainda que você programe para o cluster inteiro tem que conversar entre eles. Né? Era essa a demanda, né? Garantir que esses semáforos conversassem. A solução que ganhou, absolutamente brilhante, falou, não, espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver um sistema operacional para a placa, você pode colocar qualquer placa aí dentro do controlador, e aí a inteligência está no computador. Tanto faz qual seja o fabricante do controlador, você vai simplesmente ter uma placa ali. Essas placas valem 200, 300 reais, né? Um controlador vale 20 mil reais. Foi essa a solução. Claro que isso agora foi desenvolvido, é impressionante, não sei se vai ter alguma apresentação específica sobre isso, vale a pena. Isso aqui, você passa a transformar, fora o ganho de mudar a programação semafórica de maneira muito pesada, você passa a ter, cada semáforo passa a ser um sensor para a internet das coisas. Isso aí é um potencial. Porque essa placa ela vai gastar quanto? 1% dela mandando abrir e fechar o semáforo? Né? Você tem aí espaço para realmente ter uma rede incrível na cidade de comunicação de internet das coisas. Esse foi o primeiro produto do Mobilab colocado em produção, então ele está aí por motivos históricos. Não é tão... não classificaria ele como disruptivo, como é o caso dos semáforos. Agora, para vocês terem uma ideia, a SP Trans,
ainda hoje em dia, por um motivo orçamentário, que a gente ainda não comprou todos os celulares, mas antes desse desenvolvimento, ainda fiscalizava os ônibus nos talonários, aplicava multa no talonário. Tem que escrever, tem que, depois, dupla digitação. A gente, na verificação independente que a gente fez do sistema, que também foi tocado pela gente, eles concluíram uma perda de 10% por erros de preenchimento ou de digitação, né? Só isso já representa uns 5 milhões de reais por ano, e fora o efeito de você não permitir não ser multado quando deveria, uma empresa de ônibus não ser multada quando deveria ter sido multada. O resultado é que a gente passou isso, e há anos a diretoria de operação, a ADO, tenta automatizar isso, sempre sem sucesso, porque eram valores muito altos e etc. Ainda que se pagasse, mesmo pagando 10 vezes o que a gente gastou, ele se pagaria, mas você montar uma licitação desse porte, você acaba não conseguindo. E a mudança é muito significativa para a capacidade de fiscalização, para a velocidade em que você consegue processar isso, enfim. É um efeito muito grande. A CET, que estava num sistema robusto, o antigo Pidium, migrou para smartphone também, com uma economia de aproximadamente... Ela gastava no aluguel dos Pidiums 500 mil reais por mês, isso acabou porque eles mudaram para smartphone, e com isso, o que o pessoal da CET está encantado é a flexibilidade. Quando foi para Android, é como eles querem mudar alguma coisinha no sistema, que antes eles começavam a pedir, ia vir 1 ano e meio depois, agora vem em 15 dias, uma pequena mudança, você faz muito rápido, essa é a nova lógica. Então você economiza recurso e ganha uma flexibilidade, você sai desses modelos super monolíticos, fechados, que te deixam dependente dos grandes fabricantes. Bom, aqui acho que a gente tem que entrar no novo sistema, né? A SP3 ali, com o Renato já tem entrado nisso aqui um pouco ainda na raça, né? Quer dizer, acho que todo mundo está indo para visualização, né? E monitoramento via plataforma. A gente ainda está engatinhando nisso, mas esse é o próximo passo aqui. A gente já fez uma coisa para carga, mas acho que isso provavelmente nossa nova leva de desenvolvimento tem que atacar uma plataforma abrangente, aberta, e trazendo até outras cidades para interagir com as nossas plataformas. Bom, aqui algumas coisas a gente tem desenvolvido aqui. Um último braço, talvez, aqui do Mobilab para chamar atenção. A gente tem feito muito que tem se chamado hoje em dia de política pública baseada em evidência. Então, essa é um princípio que todos concordam na teoria, mas poucos acabam aplicando na prática. E a gente tem tentado fazer isso sempre com apoio... às vezes do Banco Mundial, WRI, ITDP, Bloomberg Philanthropies, várias fundações têm apoiado essa análise de impacto, monitoramento de políticas, isso interessa às fundações, então a gente acaba fazendo parcerias com as universidades e trazendo evidência para melhorar as políticas. Esse é um braço que também acaba o Mobilab sendo um parceiro bastante relevante. E daí a iniciativa Bloomberg é um dos casos emblemáticos. Vou passar, isso aqui é só uma das coisas que a gente está indo adiante agora. Esse ano deve acontecer a obra. Essa aqui é uma suposta praça em São Miguel Paulista. O projeto que a gente acabou desenvolvendo aqui dentro, com o apoio de vários parceiros, Fundação City, WRI, ITDP, Bloomberg Philanthropies, ele é mais amplo que isso, mas só para mostrar o tipo de coisa, transformar essa praça em algo assim.
são soluções de baixo custo e altíssimo impacto, tanto em acidentes quanto na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente quer generalizar isso. O secretário, o Aveleda, abraçou isso e quer fazer São Miguel e expandir esse modelo para mais 10 periferias da cidade. Então, para fechar, a gente acha todos os elementos que eu vim falando. A gente acha que é uma certa mudança de paradigma. É um pouco pretensioso falar isso, claro, não é a invenção da roda, bem menos do que isso, mas olhando para o setor público, muda muito a maneira como o setor público inova. Na verdade, a minha impressão é que o setor público praticamente não inova, ele compra tecnologia, isso é muito diferente de inovar. E aqui a gente acha que tem uma oportunidade incrível de inovar, mas para isso você precisa mudar o paradigma, precisa mudar a cultura das pessoas, precisa mudar a maneira como se pensa o setor público, mudar a maneira como o setor público se relaciona com o setor privado e assim por diante. Então, é isso que é a nossa batalha, que o nosso Exército de Brancaleone tenta levar a cada dia. Então, tá. Obrigado.